Prezados senhores, senhoras, meus amigos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos no dia 14 de junho de 2020 e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o seguinte tema: Templo, a embaixada do Rei Jesus. Eu quero dizer assim mais especificamente, aqueles que têm Jesus em seu coração e que, em face disto, sentem a necessidade de irem ao templo para celebrar o nome de Jesus. E nós somos embaixadores do Rei Jesus. E é dessa forma que Paulo fala quando ele está dizendo lá aos Coríntios. Ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Jesus. E eu pergunto a vocês o seguinte: vocês sabem o que é uma embaixada? Eu acredito que sim. A embaixada é o lugar onde fica o embaixador representando a nação a que ele pertence. A embaixada, o local físico, não pertence ao país onde ela está sediada, mas sim ao país que ela representa. E na embaixada, todos os que estão lá dentro, eles estão sujeitos às leis do país que aquela embaixada representa. Ninguém pode entrar ou sair se o embaixador não for comunicado. Assim, qualquer pessoa, mesmo não sendo do país que a embaixada representa, pode pedir nela asilo, estando essa pessoa na iminência de grave perigo. Se lhe for concedido abrigo, se lhe for concedido asilo, dali ela sairá, após os trâmites legais de seu pedido de asilo. Se esse lhe for concedido, será ele entregue ou levado para o país onde a embaixada está localizada. Se for-lhe concedido asilo, será ele levado para o país a que a embaixada representa. Portanto, a embaixada é uma propriedade privada daquele país que ela representa. E agora, voltando para a nossa realidade aqui no Brasil, e a nós que temos Jesus em nosso coração, quer protestantes, católicos ou outra religião, o templo onde nós nos reunimos para cultuarmos o nosso Deus é a embaixada do reino de Deus. E essa embaixada de um reino, esse reino ele tem um rei que é Jesus Cristo. João é o apóstolo que esteve na ilha de Patmos por causa da perseguição aos cristãos no primeiro século. Ele teve uma visão e ele descreve o rei Jesus da seguinte forma: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E no manto e na sua coxa tem ele escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês irão encontrar isto lá em Apocalipse, no capítulo 19. E a cabeça tem ele
sobre ela cabelos brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E continua o apóstolo descrevendo a pessoa do Rei Jesus. Os seus pés são semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele, o Rei Jesus, tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o rosto do Rei Jesus, na visão que João teve, era como o sol na sua força resplandecente. E ele, quando viu Jesus, ele caiu aos seus pés, literalmente como morto. E Jesus pôs sobre ele a sua destra, dizendo-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um templo onde os irmãos ali se reúnem para poder cultuar, celebrar o nosso Deus. E todos quantos vão ao templo ou pertencem àquela igreja, eles são embaixadores desse Rei extraordinário que é o Senhor Jesus. E veja bem, e esta questão ela é tão séria que a nossa Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela reconhece a condição do templo como um lugar muito especial, protegido por esta lei maior. E lá no artigo 5º da Constituição Federal, nós encontramos lá escrito assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí lá no inciso 6º, nós vamos encontrar a seguinte expressão: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. O templo, como sendo a embaixada do Rei Jesus, ela é regida pelas leis de Deus, assim como aí na vida secular, no mundo onde nós vivemos, a embaixada de um outro país que está aí sediada no Brasil, por exemplo, vamos citar aqui os Estados Unidos, ali dentro da embaixada, todas as pessoas ali são obrigadas a respeitar as leis dos Estados Unidos e não as leis do nosso país. Assim como a embaixada da Bolívia, da Colômbia, da Inglaterra e de todos os outros países que têm aí a representação aqui em nosso país e que existe a embaixada, e eu faço uma distinção entre a embaixada e
um escritório de representação. Não é a mesma coisa. Quando falo em embaixada, eu quero dizer que ali está um representante daquela nação a qual aquela embaixada pertence. A finalidade dele é fazer políticas de aproximação entre os países. Enquanto que um escritório de representação, ele vai cuidar apenas de negócios que digam respeito aos industriais, aos comerciantes, à sua produção, à importação e à exportação. Portanto, a embaixada, ela é acima do que um escritório pura e simplesmente de representação. E aqui, no Brasil, o templo, como embaixada de Deus, a nossa Constituição, em seu artigo 19, ela estabelece a seguinte condição. É vedado. Essa palavra vedado, ela quer dizer proibido. É proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aí põe inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Portanto, a nossa Constituição, ela aceita e ela determina e ela protege a liberdade de culto, não podendo o Estado fundar uma igreja como se dele fosse, e nem tampouco ele pode embaraçar que a igreja do Senhor Jesus Cristo se instale aqui no Brasil e que mantenha aqui funcionando livremente, sem uma relação de dependência ou uma relação de aliança com o país. A não ser, na forma da lei, colaboração de interesse público. Nesses últimos dias em que nós estamos sendo vítimas da pandemia do coronavírus, nós temos visto aí o papel importante que essa embaixada do Reino de Deus tem exercido aqui no país. As igrejas, elas se empenharam em ajudar aqueles que tiveram seus salários reduzidos ou perderam os seus empregos, e de forma a garantir-lhes o básico, que é o alimento para o sustento. O templo, como embaixada do Rei Jesus, ela tem esse dever de contribuir com a sociedade de forma a torná-la melhor do que é. Não só pela conscientização daquilo que Jesus Cristo representa para nós, mas também atendendo às necessidades e às demandas sociais que a igreja possa suprir. E essa embaixada, como a embaixada do Rei Jesus, ela tem que suprir as despesas que nela tem, e essas despesas elas são supridas pelo próprio rei que ela representa. Quando nós vemos lá na Bíblia que nos recomenda que nós recebemos o nosso salário, e esse salário ele vem porque Deus nos deu a condição, a capacidade e a disposição de poder trabalhar. 10% desse salário, ele não nos pertence, ele pertence à embaixada. Ele é necessário para manter a embaixada aberta. E Deus nos permite que nós usemos os outros 90% para o nosso bem, para o nosso sustento, para a satisfação
de nossas necessidades. Agora eu digo-lhes uma coisa. Nós tivemos lá no início da pandemia muitas igrejas fechadas. E depois de algum tempo é que as suas portas foram abertas, mas sem a realização de cultos. E aí, dessa forma, eu pergunto a vocês, como que é possível a embaixada manter as suas despesas se ela não está permitindo que os embaixadores ali penetrem e ali façam a devolução daquilo que Deus lhes deu? Nós temos ouvido queixas de algumas igrejas ou várias igrejas que as verbas ou as ofertas e dízimos, nesse período em que ficou fechada, elas caíram em média 70%, 80%. E para terem suprido as suas necessidades, inclusive o provento pastoral, é necessário que atentem para o que diz Paulo lá em Coríntios. Ele diz assim, como pastor, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Logo, eu direi, se os pastores, como responsáveis pela embaixada do Rei Jesus, não alimentar os seus fiéis, os embaixadores, com a palavra de Deus, com aquilo que enche o nosso espírito, como ele poderá recolher a verba necessária para a manutenção daquela embaixada? Portanto, já passou da hora dos embaixadores do reino de Deus abrirem as portas do templo, da embaixada, e receberem ali os concidadãos do reino de Deus. Reunidos na embaixada dos céus, reunido nos templos, que a igreja de Jesus se reúne para celebrar ao Rei. É na embaixada, é no templo, que a igreja vive a excelência da união fraternal. Os Salmos 133, nós encontramos o rei Davi assim louvando ao Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para aqueles que não conhecem Israel, a palavra Hermon, ela refere-se a um monte onde tem a nascente do rio Jordão, que atravessa toda Israel e vai em direção à Jordânia. Mas independente de ali ser a nascente desse rio, ou do rio Jordão por ali passar, o Monte Hermon está sempre coberto de névoa, e dele ali sai o orvalho, que esse orvalho ele desce sobre os montes de Sião. E quando fala-se em montes de Sião, é o lugar onde está construída a cidade de Jerusalém, e aonde estava construído o templo que Davi planejou fazer para que o Senhor ali tivesse uma casa, e que ele não pôde fazê-lo porque Deus entendeu que o seu reinado, embora ele fosse um rei segundo o coração de Deus, houve muitas guerras, muitas mortes, muito derramamento de sangue.
mas Deus permitiu que ele providenciasse tudo e que o seu filho Salomão viesse a construir o primeiro templo, que seria chamado como a casa de Deus. E o nosso zelo pela casa do Senhor deve ser tamanha que nós não podemos ficar fora dela de forma nenhuma. E eu falei há poucos dias, um dos vídeos que eu fiz, que nós estamos numa guerra, a maior guerra mundial que já existiu, contra um inimigo invisível que nós não podemos enxergar. E que nessa guerra nós não teremos vencedores, nós não teremos vencidos, nós teremos apenas e tão somente os sobreviventes. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que tem Jesus no coração, e que você faz já aí os 3 meses, 90 dias ou mais do que isso, sem ir na embaixada do reino de Deus, sem ir ao templo do Senhor Jesus, eu quero dizer a você, sobrevivente, que é tempo de você retornar à casa de Deus. É tempo de você retornar à embaixada do reino de Deus. É tempo de você voltar ao templo para celebrar ao Senhor Jesus. Hoje, pela segunda vez, eu fui à igreja. E lá, embora obedecendo todas as posturas municipais, o distanciamento de uma cadeira com outra, álcool gel, máscara e assim por diante, havia ali lugares seguramente para perto de 1000 pessoas. E lá nós tínhamos um grupo que me apresenta ser no máximo 300 pessoas. E eu pergunto, e aonde estão os demais sobreviventes? E é a estes sobreviventes que eu, nesse momento, quero dizer-lhes: voltem para o templo, voltem para a embaixada, porque somente lá você vai encontrar segurança, somente lá você vai sentir Deus falando ao seu coração, embora Ele possa falar com você aí mesmo onde você está. Mas lá no templo é o lugar onde você vai falar com Deus, vai louvá-lo e vai bendizer o teu santo nome enquanto você ainda está com vida. Eu sei que talvez vocês estejam se perguntando assim, que esse canal, Alonso Advogados, Mensagem para a Alma, não tem nada a ver com igreja, com pregação da palavra. E eu quero dizer a você que esse canal foi aberto exclusivamente para isso. Para falar a você sobre direitos. Para aquilo de direitos que você tem, que o Senhor te oferece para você. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar para vocês das obrigações que você, como sendo o embaixador de Deus, você tem para com Deus. Você hoje está respirando. Você já parou para pensar quanto custa esse ar que você está respirando? Você pagou alguma coisa? Não pagou nada. Ele foi de graça. Você tem um cérebro que funciona, um emaranhado de neurônios que te faz você raciocinar e formar expressões e expressar-se. Um corpo que funciona
como nenhuma outra máquina jamais foi feita, eu lhe pergunto, quanto você acha que vale a sua vida? Então, enquanto você está vivo, mostre o seu zelo pela casa do Senhor, mostre a sua gratidão para com Deus e vá ao templo buscar a presença de Deus, agradecer a Ele por tudo que você tem e pelo que Ele fez por você, e você sairá de lá edificado. Não há quem entre na embaixada do reino de Deus que saia do mesmo jeito que entrou. Ao entrar na embaixada do reino de Deus, lá permanecendo, falando sobre aquilo que tem no reino de Deus, conversando com aquele a quem esse reino pertence, ao sair de lá, você sairá muito diferente. Assim, eu falo a você, eu tenho sim um templo de uma igreja na qual eu vou pelo menos uma vez por semana cultuar ao meu Deus. E isso eu fazia indo várias vezes por semana quando eu era mais novo. Hoje, em função da minha idade, eu já não posso ir mais tantas vezes assim quantas eu gostaria de ir durante a semana. Mas pelo menos um dia por semana eu faço questão de ir. E você que está aí, saudável, jovem, ou senhores e senhoras que ainda não ultrapassaram a casa dos 60 anos, você tem toda a liberdade e toda a segurança de irem para a embaixada do reino, para o templo, a adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus abençoe vocês. Eu deixo para vocês, como sempre, a seguinte bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, a você, a sua família, aos seus queridos, e os guarde. Muito obrigado por ter me ouvido e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.